Seguimos com o painel Indústria Limpa Nome e contamos com a presença de Alexandre Arcaro, Doriana Pieribento, Elias Sfer e, na moderação deste painel, Clélio Gomes. Boa tarde a todos. Espero que estejam animados após o almoço para começarmos aí mais uma tarde aí de discussões, né? Esse painel que a gente preparou vai tratar de um tema que é interessantíssimo, importantíssimo para o nosso mercado de fomento comercial, né, povoado por factoring, securitizadoras, empresas simples de crédito, FDICs e instituições financeiras, que trata da chamada indústria limpa-nome, ou do limpe seu nome, né? Para quem já teve curiosidade, é só jogar no Google, limpa nome ou limpe seu nome, e vai encontrar uma série de links que vão levar a associações ditas de proteção do consumidor, né? E aqui a gente precisa também lembrar que nós estamos no segmento de fomento comercial que não trata de relação de consumo. Muito pelo contrário, eu falo isso muito nos fóruns que a gente tem o lugar de fala, que é o nosso segmento, ele trabalha com o insumo, né? Com a relação de insumo e não de consumo, porque o fomento comercial fornece um dos fatores de produção, que é o capital, né? A gente tem ali, historicamente, os 3 fatores clássicos de produção: bens, capital, trabalho, né? Hoje, a economia está agregando a tecnologia, junto com os 3 fatores, são 4 fatores, né? Bens, capital, trabalho e tecnologia. Então, o nosso segmento fornece o capital, que é insumo para a indústria e para o comércio, para a prestação de serviços, para a economia real. Pois bem, essa indústria do Limpe Seu Nome, ela toca lá no início do nosso trabalho, que começa com o cadastro. E quando a gente vai fazer o cadastro do nosso cedente, né, ou do tomador de crédito, nós vamos encontrar ali, na hora do cadastro, a gente precisa consultar, né, fazer as consultas. Esse é o primeiro passo, é o primeiro capítulo do meu livro, O Ciclo do Crédito, né? Cadastro e consultas. Pois bem, ali a gente vai encontrar a indústria do Limpe Seu Nome para nos atrapalhar e atrapalhar o Brasil como um todo, né? Eu vou fazer aqui a mediação do nosso painel, primeiro cumprimentando e agradecendo a presença do Elias Sfer, né, que é o presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, né? Vou pedir uma saudação aí para o nosso público, Elias. Olá, boa tarde a todos aí. Eu queria só aproveitar e agradecer o Sinfac, tá certo? A gente tem essa parceria já há vários anos, então é uma alegria grande estar aqui e realmente debater um tema que afeta todo mundo, e a gente sabe que sozinho ninguém consegue, mas juntos chegaremos lá. Obrigado. Obrigado, Elias. Vai falar aqui com a gente sobre essa indústria e o papel da ANBC do lado do Brasil que constrói, né? Do meu lado aqui também a gente tem uma figura importantíssima, que é o Alexandre Arcaro, do IEPTB, né? O IEPTB de São Paulo é o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos e Documentos, né? Esse nome grandão é o nosso conhecido cartório de protestos, que está lá na ponta da conservação do direito de crédito e da cobrança extrajudicial. Uma saudação aí para o Alexandre Arcaro. Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer o honroso convite ao presidente, Hamilton. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra o Instituto de Protesto estar aqui para falar desse tema, pós-almoço,
infelizmente. Um tema já indigesto, mas o almoço foi bom, a gente vai superar isso com certeza. Obrigado. E quem não tiver aqui vai ser protestado, hein? Vamos ver se não tiver na Limpa Nome, né? Tá, Então, se não tiver, não tiver limpa alguém nome. no Limpa Nome aqui, a gente já está sabendo pelo cruzamento de dados da entrada lá. E para fechar o nosso painel, a nossa diretora mais atuante nesse tema do Limpa Nome, essa é uma guerreira, uma leoa, que está desde o início, aí, há alguns anos, brigando lá com a Elias na NBC, no bom sentido, né? Brigando de ideias, né? Contribuindo. Chamando o Alexandre, que é a nossa Doriana, que está aqui para fechar o painel. Uma saudação para a Doriana também. Bom, boa tarde, obrigada. Eu fico feliz de estar aqui debatendo esse tema, que eu julgo da maior importância para o nosso segmento e que tanto afeta o dia a dia das nossas atividades. Obrigado, Doriana. Vamos começar esse painel com uma apresentação do Elias Sfer, que eu vou pedir para colocar na tela, porque ele vai trazer para a gente aqui uma experiência não só nacional, mas também internacional desse tema que é o Limpa Nome, a indústria Limpa Nome. Por favor, Elias. Vamos lá. Fica à vontade. Projetar. Acho que eu vou passar para cá para não atrapalhar o pessoal para poder ver. Vem. Ok. Muito bem, vamos lá. Bom, aqui, antes de mais nada, aqui só a abertura, né? Bom, o pessoal fala, bom, Elias, por que você vem trazer, né, essa visão de mundo? A NBC faz parte do Banco Mundial, faz parte da Lacred, América Latina, faz parte da Axis na Europa, faz parte do BIA na Ásia e Oriente Médio. E por que isso? Porque a gente entende que ter as mesmas conversas com as mesmas pessoas, esperar ouvir alguma coisa diferente é insano. Então, a gente tem essas conversas que acontecem no Brasil lá fora e trazemos conversas lá fora que deviam estar acontecendo aqui no Brasil. Então, dentro desse contexto, eu falei, bom, vamos ver, né, como é que essa indústria existe lá fora, né? Bom, aqui pelo mundo, né, os países também têm esse problema. A gente acha que a dor é só nossa, mas a dor também existe lá fora. Tá certo? Então, a gente vê que países do mundo inteiro têm refletido, né, como ter o acesso à justiça, sempre aquele dilema se o acesso ele é justificável, ele é realmente legítimo, ou se é uma extrapolação, né, do direito. Tá certo? Então, a gente viu que países como Argentina, Colômbia, Espanha, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos exigem uma tentativa sempre antes de uma solução extrajudicial. Aliás, eu queria destacar aqui também que boa parte desse material eu discuti, tive o privilégio de conversar com o professor Tim, tá certo? Que é uma autoridade em cima né, desse assunto. Então, foi revisado junto com ele. E a nova lei na Espanha obriga a mediação e pune abuso do judiciário. Então, lá fora também tem esse problema. Tá? Aqui, o que eu fiz? Né? Eu falei, deixa eu dar uma passeada pelo mundo e ver realmente como é que funciona. O que a gente tem aqui? Olha só, cada um enxerga de uma forma, tá certo? Algumas acham que realmente é um direito do consumidor, outra acha que é uma litigância que é frívola e até certo ponto vexatória fazer esse tipo de coisa, o cara entrar na justiça para resolver isso, porque ele não consegue resolver sozinho. Tá certo? Então, existem várias visões distintas aqui nos Estados Unidos, muito voltado para a parte de crédito, a Europa voltado muito para acesso, né, à justiça, prevenção de abuso, e a Ásia, ele realmente quer entender por que o consumidor está brigando. Né? Aí existe um desvio, né? Uma visão distinta, né, que o pessoal chama de como lidar com um assunto desse. Né? Eu vou indenizar quem foi penalizado ou vou punir quem fez? Ali é muito mais indenizar quem foi lesado. Tá vendo? Então, existem visões distintas, isso tem muito a ver com a cultura. Né? Tá conversando com o deputado Alex aí, né, nessas jornadas, né, que a gente tem tido aí,
e a gente vê que o Brasil copia muitas coisas, né, das leis da Europa. Por quê? Porque nos últimos 30 anos, aqui na América Latina, se fala muito de pobreza e desigualdade, né? Até eu queria parabenizar o deputado Alexis aí com a fala dele. E Europa, qual é a preocupação da Europa cultural? É a segurança social e o controle. Então, é mais fácil copiar do que copiar, né, algum arcabouço jurídico ou algo, né, que venha da Ásia, que tem uma outra pegada. A Ásia tem uma pegada muito mais de velocidade e prosperidade. Tá? A África tem outra pegada, Estados Unidos, mas isso aí daria um outro painel para a gente conversar. Mas aqui só mostra um pouquinho como é que funciona, né? Aqui, só para ver algumas chamadas que tiveram aí com relação, né, à parte de litigância abusiva, né? Eu aprendi que não pode ser predatório. A CNJ me falou, não, é abusivo, não é predatório. Mas tá bom. Então, aqui fala que, né, é um problema, né, como vexatório, né? Que é uma litigação vexatória, né? Porque é um negócio, sabe, é vergonhoso, né? É assim que é visto lá fora. Aqui entra o arcabouço legal, mas eu vou deixar realmente para o doutor ali falar, ele vai falar com muito mais propriedade do que eu, tá certo? Mas a gente levantou algumas coisas que a gente tem feito, né? O que os birôs têm feito, né? Tá certo? Primeiro, tem trabalhado agravos, né, contra liminares, atuação em corregedorias, né, do TJ estaduais, despacho com juízes e relatores, contratação de escritórios especializados. Nós participamos do CNJ e fizemos uma cartilha para os juízes, tá, para poder orientar, tá certo? O grupo de trabalho, reuniões com o ministro, com o regedor, e encontro com a FIM. Não sei se vocês sabem, a FIM é a CNF, hoje chama FIM. E a FIM está construindo uma plataforma para o CNJ, tá, para monitorar esse tipo de ação. Então, nós estamos entrando, conversando com eles, ver como a gente pode contribuir. Tá? Então, esse que tem andado aqui tem o que... Essa foi, inclusive, uma divulgação, né, dos cartórios aí, de 62 bilhões. Os tribunais, né, que estavam aqui, mas eu vou deixar realmente, né, os cartórios aí conversarem com mais profundidade. E é isso que eu tinha para conversar com vocês aí. Então, os birôs têm atuado muito, né, nesse espaço. Tem uma parceria forte com o SINFAC. O SINFAC, sempre que chamou, a gente chamou, esteve presente, né, inclusive no CNJ, falando com o ministro, o presidente Hamilton esteve lá também. E os cartórios também, nós temos trabalhado junto, porque esse é uma indústria que é ruim, ocultar as informações, seja da negativação, ou seja do protesto, tem uma série de consequências, mas que aí a gente vai poder conversar um pouco mais para frente aí. Obrigado. Obrigado, Elias. Interessante a gente ver que o problema não é só nacional, é um problema global, né? Chique, né? Um problema global. E, assim, é interessante ver a palavra litigância predatória e frivolidade, né? Litigância, ação frívole, né? É aquela que não é séria, é desprovida de seriedade, né? Então, a gente tem aí, nos estados, principalmente os PPP, né? Os 3 estados, né? Pernambuco, Piauí e Paraíba, né? A gente tem lá uma série de associações que são construídas, né? São registradas, associações são registradas nos cartórios regionais, não são cartórios, não é na junta comercial estadual, né? É registrada num cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, para eu saber quem é a associação, eu tenho que ir no município e pedir, nesse município, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, o estatuto dela para saber quem é o fundador. E a gente vai olhar, o fundador é um advogado, e você vai verificar quem são os associados hoje. Ninguém. Ou ninguém ou todo mundo, né? Então, isso
eu acho que casa com o conceito de frivolidade, né? Quer dizer, a gente tem um conceito constitucional que a gente precisa enfrentar, né, que é o acesso ao poder judiciário. Então, uma lei ou um tribunal não pode negar o acesso ao poder judiciário. Mas esse acesso precisa ter um direito, ele precisa ser sério, Isso é legítimo. ser legítimo, né? E aí a gente vê a Associação de Proteção do Direito do Consumidor vendendo uma liminar que foi dada por um juiz do Pernambuco, da Paraíba ou do Piauí, né, para limpar o CPF ou o CNPJ, o que é pior, né? Porque aqui eu vou dar uma noção que é só minha, né? Pessoa jurídica não é consumidora, ela usa a pessoa jurídica. Se a gente for voltar lá no direito, no estudo do direito, pessoa jurídica é uma ficção, né? Ela não existe. Cadê a pessoa jurídica? Aqui eu não estou vendo nenhuma aqui. Aqui só tem pessoa física, de carne e osso, né? Então, agora vamos trazer aqui para o nosso ambiente, para o nosso segmento, com o Alexandre Arcaro, para falar um pouquinho da visão, Alexandre. Desculpa, fazer algumas perguntas? Sim, eu tenho uma pergunta importantíssima, que é uma pergunta comum, e que a gente precisa muito, tá, Elias? De saber, uma exposição sua, uma breve exposição, sobre as frentes, quais as iniciativas ali concretas da Associação Nacional dos Birôs de Crédito para proteger o nosso Brasil dessa indústria limpa-nome. Se você puder citar uma ou algumas ações concretas. Olha, primeiro, né, eu diria que esse tipo de movimento é um movimento que é criminoso, porque ele oferece de limpar o seu nome dizendo que você não deve mais nada. Então, já começa por aí, tá certo? Ele é um abuso do uso, né, do direito, ele custa muito caro para a justiça, tá certo? Ele estimula a inadimplência, e se ele estimula a inadimplência, nós acabamos de ver, né, inclusive pela coruja aqui, eu tinha um número de cerca de 30% do spread é feito em cima da inadimplência. Então, se sobe a inadimplência, sobe o spread. Se sobe o spread, o bom pagador é penalizado também e a conta tem que fechar. É porque o bom pagador paga por ele e pelo mal. Exatamente. Então, é uma indústria que realmente diria que é perigosa, né, a nível de comunidade. Bom, o pessoal chama também muito de judicialização, né, oportunística, migra de estado para estado, e a gente já viu também que 91%, né, a gente derruba, 91% dessas pessoas aparecem no outro estado. Enxugando gelo, né? Então, é incentivado pela justiça gratuita também, e tem impactos econômicos muito grandes, né? Os credores não recebem, tá certo? E com isso afeta a economia. Falei para vocês aí do spread também, e que a NBC tem feito, eu acabei de mostrar nos slides aí, a gente tem trabalhado, né, com aquelas frentes, mas a gente tem trabalhado muito também, né, com os cartórios, tá certo? E com as associações afins, né? Nós temos aí o Sinfac, nós temos a Anfac, temos também a Febraban também tem nos ajudado, né? A CNF na época, né? Hoje a Afim também tem nos ajudado, e a gente tem atuado num PL 4441 de 2020, que é de ação civil pública, né? De ter critérios rígidos para associações e suspensão de ações individuais idênticas. Então, existe um PL circulando, até, né, conversei com o Alexandre aqui, a gente vai ver se consegue fazer um trabalho junto, colocar algumas cláusulas lá, para ver se a gente consegue, pelo menos, segurar, né, um pouco isso aí e trazer mais seriedade a esse movimento aí como um todo. Aí. Então, é isso que os birôs têm feito,
eu recebo ligação dos presidentes dos birôs direto, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou trabalhando aí com o pessoal, tá certo? Então, Bacana. a preocupação não é só de vocês, é da gente aqui também, e a gente tem atuado, né, dentro, né, do espaço que a gente tem como um todo aí para poder controlar, pelo menos, né, esse movimento aí. Bacana, bacana. Esse papel é fundamental para a economia como um todo e para o nosso segmento também. Agora, até para avançar no tema, vamos ouvir aí a fala do Alexandre Arcaro, que vai trazer para a gente a visão do IEPTB, a visão do protesto, que para nós é importantíssimo, não só para a conservação do direito de crédito, ô Alexandre, como também é muito utilizada de forma legítima para cobrança extrajudicial, que para o nosso segmento de crédito é uma função fundamental, né, de cobrança extrajudicial. Por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou presidente do Instituto de Protesto, eu assumi 1º de novembro de 2025, com uma nova diretoria, com leituras novas. A gente tem todo um marco legal para cumprir, aí, o marco legal de garantias, intimações eletrônicas, cobrança no pré-protesto, pós-protesto. Então, estamos passando por um momento de muita evolução na minha atividade. E, graças a Deus, a gente está conseguindo dar conta aí nesses 6 meses. Então, eu peço para vocês, num grupo tão seletivo aí, selecionado, digamos, que nos procurem o Instituto de Protesto, porque a gente tem muito para avançar aí na ajuda de todos vocês aí, principalmente com o ano que vem, esse ano e o ano que vem, as duplicatas escriturais, novos títulos, novas ideias e a figura que vocês tinham, se vocês tinham do cartório com um monte de livros, com um monte de papel, isso não existe mais. Então, a gente tem avançado bastante para atendê-los da melhor maneira possível. Antigamente, você batia num cartório e falava assim, não, eu não posso fazer. Hoje, a gente ouve vocês falando assim, acho que podemos, vamos buscar regulamentação, vamos atendê-lo plenamente. Isso a gente tem feito em vários atos. Mas o assunto hoje aqui é um assunto indigesto, é um assunto que realmente ele me dá um pouco até de ansiedade. Me recordo quando eu tinha acabado de assumir o Instituto, a presidência do Instituto, eu ouvia falar no Limpa Nome, mas eu não sabia o efeito, a consequência gravíssima que essa indústria impacta em todos os aspectos econômicos. Eu lembro que eu estava descendo uma vez para a praia com a minha esposa, e realmente ela começou a fazer busca. Eu não sou muito do TikTok, do Instagram, mas ela começou a fazer algumas buscas e começou a achar uns perfis assim completamente absurdos que eu vou relatar aqui. É algo assim, eu cheguei lá e falei, não é possível, e parecia a sensação, olha, eu como presidente do Instituto tinha acabado de assumir, parece, sabe aquele centroavante que está jogando sozinho? Tem a bola, tem os... Eu sei que não estavam porque vocês estão trabalhando muito mais tempo, mas assim, se fala, mas nas redes sociais parece que eles estavam brincando sozinhos. Então, assim, eu vou relatar minha demonstração aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês, não sei se todos estão familiarizados com a indústria Limpa Nome, como que ela funciona. Daí eu vou trazer os números que hoje, atualmente, graças a Deus, são números altos, mas já foram bem piores, e depois eu vou falar ato por ato o que o Instituto de Protesto tem trabalhado junto com o Instituto Nacional, do nosso presidente André Gomes Neto. A gente trabalha muito, com muito auxílio aí. Então, a ideia é essa daí, é fazer essa análise primeira, como funciona a indústria Limpa Nome. Então, vamos lá. Em determinadas cidades, com o estado geralmente com P, tá? Entra-se com uma associação, uma determinada associação da defesa dos consumidores, ela entra com uma ação. Tá? Quantos associados ela tem? Provavelmente nenhum. E ela vem com uma petição inicial, construindo argumentos que, vamos ser bem sinceros, que eu até falei conversando com um advogado do Instituto, ele falou assim, não, mas não pode por causa disso, não pode por causa daquilo, não pode por causa daquilo. Eu falei,
Luiz Augusto, esquece, nós não estamos discutindo direito aqui. Se for uma análise profunda, nós não estamos discutindo direito. Então, vamos deixar o direito um pouquinho. Ah, não, tem que notificar, não tem que notificar, o protesto tem que notificar, mas foi notificado no cartório. Não, esquece. A discussão não é jurídica aqui, então nós temos que trabalhar também em outras frentes que, lógico que vocês vão ver que a gente não deixa de responder as ações, entrar, mas assim, a discussão não pode ser só jurídica, entendeu? Então, a gente é fácil. Então, essa associação, ela consegue eliminar, tá? Conseguiu eliminar. Daí nós estamos no fenômeno do milagre da multiplicação de associados. Daí, o que ela faz? Daí existem as empresas captadoras dos devedores. Quando você vai, a gente tem feito, vocês vão ver mais para frente, a gente tem feito investigações, contratamos um escritório para fazer investigações, documentar essa questão. Quando essas empresas, vocês que trabalham aí, sabem melhor que eu, elas vendem o limpa-nome, elas vendem sem falar em associação, elas não se relacionam com a associação. É um contratante ou contratado. Ó, eu limpo o seu nome, você me paga tanto, então não existe relação nenhuma. Daí, o que acontece? A empresa que captou, por algum motivo que esse eu não sei relacionar, como é que funciona, eu imagino que seja troca de e-mails de Excel, começa a haver vendas de listas sem associação absolutamente nenhuma, ficha de associação esquece, não existe. E não é apresentado. Os absurdos judiciais começam por aí. Não é apresentada a ficha. No Instituto de Protesto, chegam pilhas de listas de nomes relacionados assim, a gente tem que cumprir, um por um. Chega 5, 10, 15, 20 mil nomes de uma lista só. E tem algumas ações que vocês vão ver, elas têm efeito extensivo. Ela não basta a primeira lista, a primeira leva de associados, vem a segunda leva de associados. É o milagre da multiplicação dos associados. Começa a surgir associado em todo lugar ali associado. Então, o relacionamento é esse. Há uma associação, e olha, quem não está muito acostumado com os meios jurídicos, a associação é autora. O réu, geralmente, são os birôs, os cartórios, e a liminar tem que ser cumprida. Então, assim, não há o credor, que é o mais afetado, talvez, fora o sistema econômico, o credor, ele não fica sabendo da ação. Quantas e quantas ligações nós recebemos no Instituto de Protesto, falei, olha, eu confiei em vocês, protestei com algum cartório que comunica sem prote, e hoje não está publicado, por quê? Começa a vir acusações nos e-mails, vocês estão mancomunados. E uma das atitudes que eu vou chegar mais para frente é que uma interpretação que existia no Instituto era assim, olha, está em segredo de justiça, eu não posso nem dar informação para o credor. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Se o credor vem pedir, ele confiou num sistema notarial registral, a gente faz o protesto, ele confiou naquele sistema. Como é que eu não vou dar informação para o credor de qual processo? Porque daí vira um processo, você não tem acesso ao processo? É o processo da cabeça do presidente do Instituto que você suspendeu? Não, é o processo tal. E dos atos que vocês vão ver para frente é justamente a comunicação ao credor. Para quê, Alexandre? Para que ele entre na ação. Tudo bem, aquele credor que tem 1, 2, 3 títulos, tá bom, ele não tem condições, mas nós temos companhias grandes com departamentos jurídicos estruturados que podem nos auxiliar. Então, a gente comunica, olha, do Pará, de Pernambuco, existe, está lá. Se você puder entrar lá e nos ajudar, é mais ou menos isso daí. Então, basicamente, funciona assim. Às vezes, essas empresas contratam de maneira presencial, já vi lojas no interior de São Paulo aqui, lojas, assim, limpe seu nome, você entra lá, bonitinho, toma seu café aqui, mas muita coisa está acontecendo no meio virtual. Até esse vídeo que eu vi indo para a praia lá, era de uma Letícia Limpa-Nome lá, 80 mil seguidores, e ela se achando lá, vendendo como se fosse algo muito legítimo, regular, o que para mim é um completo absurdo. Eu estou formado há 26 anos, eu tenho dificuldade ainda de ver como é que essa indústria cresceu e é difícil combater.
por causa dessa associação, que daí o credor não é parte, não é legítimo, suspende e você fica, às vezes, até desconfiado do próprio Poder Judiciário. Então, assim, é bastante complicado, que vocês vão ver que tem algumas atitudes de controles mais para frente que realmente os órgãos administrativos aí nossos estão tentando atuar. Então, basicamente é isso. Quantas ações judiciais? Segredo de justiça. Se vocês tentarem encontrar a ação, não vão encontrar. Não vão encontrar o nome da pessoa, do seu suposto devedor. O credor não vai conseguir, porque está acobertado numa associação. Realmente, é uma estrutura que eles criaram, realmente bastante complexa, sim, eficiente. É uma indústria, não vou falar bilionária, mas é milionária para grande, porque mexe com players, é como se fosse uma franquia, aquela empresa que está embaixo, como se fosse uma franquia vendendo limpa-nome. Então, realmente é bastante complexo aí, e não se discute direito, não adianta querer discutir direito, lógico que nós estamos ali batalhando pelo direito. Uma das coisas que eu também, e eles trabalham com a coisa mais valiosa que tem para a gente, não só para a gente como ser humano, mas como para gente que quer cobrar e tem publicidade, que é o tempo, né? Eu peguei um dos processos aqui, pasmem, quem é do meio jurídico vai saber o que eu estou falando, demorou 2 anos para a apelação ser admitida no tribunal. Ficou 2 anos na primeira instância, com sentença procedente, suspendendo, vocês vão ver a quantidade de nomes, e realmente não subia o processo. Por quê? A hora que for julgar no tribunal, já passaram 5 anos. E aí? Já foi. Então, eles trabalham muito com o tempo. Então, é bastante complexo isso daí. Eu vou passar agora os números, primeiro do Instituto de Protesto de São Paulo, vou fazer algumas observações. Tá? Hoje nós temos 1.737 milhões suspenso em termos de valor da sede no Instituto de Protesto de São Paulo. Dá uma olhada ali em abrangência. Tem 2 ações que é ativa e extensiva. O que é extensiva? O milagre da multiplicação de associados não ocorre no primeiro momento. Então, eles apresentam lá uma lista de 50 mil nomes. Quando é extensiva, o juiz fala assim, olha, se você conseguir mais associados, por que não? E vem outras listas adicionais, e outras listas adicionais, e não para. E aquilo vira um monstro. Vira um monstro, que chega a listas, e toda vez que esses advogados vão no instituto, por sorte eu nunca encontrei-os pessoalmente, mas assim, são de uma arrogância, de e-mails grosseiros, vocês não estão cumprindo o liminar, eles vêm pressionando, e a gente tenta cumprir no limite da lei mesmo, para não dizer que a gente não vai cumprir. Então, assim, tem essa questão de extensiva aí, e geralmente é isso daí. Então, assim, você vê que hoje nós temos 3 grandes ações, tá, que chegam nesse montante de 1.737 bilhão, são 106 mil protestos no estado de São Paulo que estão suspensos. A gente fiz um cálculo com o Luiz Augusto, que é o nosso comercial que está aqui hoje, deu um ticket médio de 12, 13 mil reais. Então, por processo aí. A grande volume, que nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, são os créditos tributários, que hoje a gente tem toda uma parceria de protesto de CDAs dentro dos cartórios de protesto. Então, basicamente, é isso daí. Os números do Instituto Nacional. Então, já chega a mais 2 bilhões de títulos, 131 quantidade de títulos suspenso. E hoje eu acho que meus funcionários do Instituto, quando eles querem me irritar, eles mandam um link do Instagram lá de alguém vendendo o limpa-nomes. E hoje o Marcelo me mandou de manhã lá, olha, veja isso daqui e tal, e eu fui ver. E hoje nós temos, então assim, hoje nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando em 3 bilhões e 700, mas esse número é bastante baixo do que historicamente aconteceu. E nesse vídeo ele falava assim, olha, ele estava tentando advogar e falou assim, agora nós precisamos começar a entrar com a ação de limpa-nome individual, porque essas daqui estão meio suspensas. Tal. E daí ele falava assim, por que está suspensa? Está suspensa porque o outro lado também está reagindo. Ou seja, e ele falava uma frase, ele falou assim, ó, nós estamos apanhando mais do que batendo.
Então, nós estamos num momento ainda... os números são altos, mas foram absurdamente. Caiu uma liminar há um mês e meio, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já não é P, mas de Minas Gerais, que a gente conseguiu caçar no tribunal. Não, desculpa, a liminar foi negada, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e depois a gente conseguiu, por um recurso interno, caçar. Então, também é algo, mas assim, já foi muito, muito pior aí essa questão. E agora eu vou passar alguns atos que a gente está fazendo, ou seja, qual a atuação jurídica, qual a estrutura de ação montada no Instituto de Protesto. Primeiro, as ações judiciais, responder às ações judiciais. Esse é o logo do nosso escritório que nos assessora nessa questão, é do Marco Aurélio Carvalho. Então, eles correm o país inteiro. Não tem um dia que eu não assino uma procuração lá. Se não está tão ativa, mas assim, eles tentam em todos os lugares, que é algo absurdamente rentável. Vamos interpretar, multiplicar aí por R$1.000. É uma indústria que eu acho que beira o bilhão aí, com certeza. E quando chega, só eu vou lembrando das coisas, mas quando chega a liminar a ser cumprida, a ação judicial, ela chega assim: Alexandre Augusto Arcaro, CPF número tal. Mas e se ele tem um protesto? Está suspenso. E se ele tem 100? Nós pegamos um caso lá de 150. 150 títulos protestados, afastados da base, que no dia seguinte, vocês que estão analisando o crédito aí, como o primeiro ato da cadeia aí, desapareceu. Simplesmente desapareceu por uma liminar. Que o juiz não questionou qual valor, quantos, absolutamente nada. Então, por isso que eu falo que a discussão não é jurídica. Uma das questões aqui que eu pedi quando eu entrei, eu falei assim: nós vamos cumprir, mas você vai entrar com uma petição na contestação, eu faço questão, efeito econômico da liminar. O juiz tem que saber. Se ele está desavisado, ele tem que saber que ele suspendeu 3, 4 bilhões de uma base pública, de cartórios de protesto. Ele tem que ter essa sensibilidade. Tudo bem, não estamos discutindo direito, mas pelo menos vamos brincar com a economia. Você acha que não dá impacto isso? Você acha que o mau devedor, o bom devedor, não vai acabar pagando por essa estrutura? Então, eu fiz questão de trazer realmente a questão do impacto financeiro. Então, isso é uma das atuações. Nós também contratamos um escritório que nos assessora em direito eletrônico. Nós vamos começar a tentar derrubar esses perfis, porque foi o que eu falei, vocês atuaram muito bem, mas a sensação que eu tive ali, realmente era... Eles estão jogando sozinhos nessas redes sociais. Vou contar o caso dessa Letícia aí, que ela fazia uma propaganda assim, sabe quando abre uma caixinha de perguntas, assim, ela conversando com o público dela lá. E daí vinha a pergunta assim, fala assim: você parcela para mim? Daí ela falava assim: olha, por você estar aqui perguntando, você já não é uma boa pagadora, alguma coisa assim, entendeu? Você está pedindo crédito, estando negativada, não dá. Mas ela falava assim: o processo, olha os termos, o processo custa caro. Nós precisamos mover, olha o termo dela, mover advogados, juízes. Então, não sou eu que estou falando, é ela fazendo a propaganda do aspecto econômico nas redes sociais. Então, isso a gente tem que denunciar. Então, assim, o escritório está fazendo, o Dami está fazendo a análise das redes, tentando documentar essa questão, e o Paiva Gomes está nos ajudando para tentar fazer reuniões com essas redes sociais, para a gente tentar derrubá-las. Então, assim, então a gente quer derrubar os influencers aí, contato. Tem casos, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha propaganda até em... Outdoor. Não, outdoor era fácil, era até em programas aí aberta, de TV aberta. Eu não vou falar o nome do apresentador, ele é campineiro aqui, então eu vou me conter aqui. Então, assim, realmente a gente quer tentar brigar, que a discussão não é só jurídica. Só jurídica, eu tenho meu conceito do jurídico e eu não consigo entender muito como chegou a isso daí. Credores particulares, já estou me indo ao final. Os credores particulares é justamente, eu preciso notificá-los. Como um credor apresenta um título no cartório de protesto, a gente protesta, faz tudo, e depois ele vem e fala assim, ele vai procurar na centralização nossa e falar: cadê?
E eu não vou falar para ele o processo, tudo bem, é segredo de justiça que eu não posso abrir todos os nomes, mas para ele, que é o credor, eu vou comunicar sim. E a gente está até pensando em tomar essa parte ativa, como ativa. Chegou lá, quais são os maiores credores aqui? Os 100 maiores credores impactados. Vamos, liga lá. Fala, ó, você tem tantos créditos. Oh, mas que absurdo, porque as pessoas não sabem. E amanhã, essa mesma pessoa está pegando crédito com vocês como se fosse uma pessoa sem dívida nenhuma. Então, é muito complicado. Então, ou seja, a gente comunica realmente para que essas pessoas venham nos ajudar e talvez comover socialmente, né? Porque realmente é um completo absurdo. Os entes públicos, eu pessoalmente tive na PGFN e na PGE, tá? E a gente está tentando também notificá-los. Por exemplo, eu comuniquei a PGE da base de São Paulo de 1 bi 700, 440 milhões eram da base de São Paulo, da PGE de São Paulo. Então, o procurador doutor Danilo está estudando a possibilidade, que eu acho que é um dos grandes avanços que a gente consiga ter. Você me trouxe a notícia da suspensão, mas o que a gente está pensando é uma suspensão centralizada da Lei 8437 de 92. O Estado, quando é impactado com liminares, você consegue entrar numa ação no STJ e suspender todas as ações. Seria um grande... Eu não sei se a gente teria abrangência só dos créditos públicos ou dos créditos particulares também. Então, assim, eles estão estudando, tão sensíveis, tão cientes do impacto da indústria realmente, ou seja, eles correm para protestar, a gente corre também para trabalhar com eles, e realmente não consegue. Por último, os nossos órgãos reguladores, ou seja, eles tentam nos dar base para combater isso, mas estamos trabalhando na esfera administrativa. O poder jurisdicional do juiz não pode ser afastado por uma decisão de quase ninguém, fora a questão do recurso. Então, realmente, nesse ponto, a gente... O que diz essas decisões aí? Que a gente tem, eu, como presidente do Instituto, antes de cumprir a suspensão na base da SEMPROT, eu tenho que comunicá-los. Ou seja, cria uma certa restrição, mas não há uma cassação automática. Eles vão falar, olha... Estamos olhando, mas não é uma cassação automática. Então, basicamente era isso. Eu quis fazer só esse panorama para vocês, trazer para vocês mais ou menos quais são os atos do Instituto de Protesto e me coloco à disposição aí para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Agora eu vou passar a palavra para a Doriana, que é diretora do nosso SINFAC, São Paulo, que é a pessoa responsável por trazer esse tema para dentro do SINFAC, né, da Abrafesc. Está desde o início aí fomentando esse assunto em todas as reuniões que a gente faz da Abrafesc, do SINFAC São Paulo. Ela está sempre trazendo novas visões, novos olhares. E eu queria te perguntar, Doriana, em benefício do tempo, né? Quais as principais ações que a gente tem feito aqui no SINFAC São Paulo, na Abrafesc? Se puder colocar a apresentação dela, ela tem algumas provocações para fazer aqui, né? Tá, legal, obrigada, Clélio. Então, eu trouxe aqui um breve histórico da atuação do SINFAC, da Abrafesc, no combate à indústria limpa-nome, né? Então, começando com eventos como esse que a gente está fazendo agora, trazendo esse assunto aqui para o centro do debate. Começamos desde 2021 com o nosso primeiro painel, e já é a 4ª vez que estamos debatendo esse tema aqui nos eventos. Também fizemos muitas matérias em revistas e informativos para manter a classe mobilizada e bem informada do que está acontecendo. E o que eu acho assim, que a ação conjunta, tanto do SINFAC e a Abrafesc aqui, em conjunto com a ANBC e o IEPTB, a principal atividade tem sido na atuação junto ao CNJ, né? Começamos lá em 2022, com uma reunião virtual,
Depois, a gente conseguiu a criação de um grupo de trabalho dentro do CNJ para tratar do tema, que na época era denominado litigância predatória associativa, agora mudou para abusiva. E mesmo que a gente não tenha tido resultados assim muito positivos naquela época, eu acho que ficou uma semente ali importante. Outra atuação nossa foi junto do Legislativo, que eu acho também bastante relevante. Aqui a gente conta com o nosso presidente Hamilton, que tem um trânsito muito bom com os congressistas. E, então, na altura, estava tramitando a MP dos cartórios e a gente tentou incluir uma emenda, então, com a ajuda do então senador na época, o Jorginho Melo. E essa questão de atuar no legislativo, eu acho que a gente pode contribuir, viu, doutor Alexandre? Sempre que precisar aí dessa atuação, a gente se põe aí à disposição para juntar esforços aí. Também participamos de uma audiência pública no STJ sobre litigância predatória, o doutor Clélio esteve lá presente, o doutor Alexandre Fux também, e a gente vai debatendo e criando essa conscientização no judiciário, que também é muito importante. O nosso presidente Hamilton levou esse assunto na FEComércio e na Sebrae, conseguiu o apoio dessas entidades, e isso também vai angariando esforços aí, mais entidades, mais representação aí de segmentos na economia para a nossa luta. Dessa união de esforços, nós apresentamos um manifesto conjunto ao Corregedor Nacional de Justiça, né, sobre os efeitos da indústria limpa-nome, sobre todo o prejuízo que gera aí na nossa economia, e participaram aí todas essas associações, aí citando Sinfac, Abrafesc, a NBC, o IEPTB, Febraban, a Anfidic. Então, é um esforço conjunto de todos esses segmentos nessa luta. E eu vejo que, desses esforços, a maior vitória que a gente obteve foi justamente ver o CNJ entrar definitivamente nesse combate à indústria limpa-nome, como foi mencionado aqui. Foi um pedido de providências que eles emitiram agora em fevereiro desse ano, com medidas práticas aí em alguns tribunais, em 9 tribunais de justiça, onde tem essa maior incidência dessas ações, de forma que os birôs e as Semprotes têm que comunicar antes do cumprimento da liminar, informam a Corregedoria Estadual, que, por sua vez, informa a Corregedoria Nacional. Isso, como o doutor Alexandre falou, não tem efeito judicial, mas já gera um constrangimento e, acredito, um temor por parte aí de juízes e desembargadores. Não sei se esqueci alguma coisa, doutor Clélio. Não. Você falou bem da atuação da Abrafesc, e é bom a gente lembrar que a Abrafesc é uma associação verdadeira, não é frívola, porque está aqui todo ano promovendo esse tipo de debate, e a gente não vê a mesma coisa das associações de Limpe Seu Nome, né? Eu vou fazer uma pergunta, ô Elias. Vou fazer uma pergunta para todos, tá? Mas eu quero um comentário. Uma pergunta que veio aqui da plateia, do Francisco Canedo. A pergunta dele, eu vou falar a pergunta e vou acrescentar. Ele pergunta assim, ó, é interessantíssima. Qual que é o mérito dessa ação? O que é discutido numa ação de Limpe Seu Nome? Eu vou acrescentar uma provocação. É um direito fundamental o nome limpo? Eu tenho o direito fundamental ao nome limpo? Olha, o que a gente enxerga com o birô de crédito, primeiro, né, a gente sempre leva, os birôs levam via associação. Associação, porque afeta a indústria como um todo, então sai realmente todos os pedidos em nome da associação, tanto que quando saem alguns atos, a associação, e os cartórios também fazem, né, nesse formato.
a gente sempre leva a volumetria e o impacto econômico. Foi muito bem colocado pelo Alexandre. O impacto econômico já destaca, né, na frente do corregedor o tamanho do problema que ele está enfrentando. E, com relação a ser legítimo ou não, eu agora vou até me ancorar um pouquinho, né, naquela conversa internacional, né, que, primeiro, ali, né, o pessoal... Primeiro, nós estamos brigando para que tenha a primeira instância antes de ir para o judiciário, ponto número 1. Ponto número 2, né, deveria ser qualificado as entidades. E é feito lá fora, nenhuma entidade pode fazer isso sem ser qualificada. E nós não temos isso aqui no Brasil, a qualificação. Talvez seja um esforço também para seguir também aqui, tá? Outra é a gestão ativa dos processos massivos. A gente está trabalhando isso com a FIM, tá? Que acabou colocando uma plataforma para que monitore, né, esse volume grande de ações como um todo. Tá? A outra coisa é a verificação lá fora também, é verificado se a entidade tem legitimidade de representar os associados. E aqui também não é feito. Tá? E outra coisa que é feita, principalmente na Ásia, é observar quem financia essa ação coletiva. Quem está por trás. Tá? Então, são essas as ações que a gente está vendo lá fora acontecer. Estamos trabalhando uma aí, que é realmente de colocar na primeira instância, e eu acho fantástico a ideia, porque quando a gente mexe no bolso de alguém, alguém se mexe, né? Que é o caso aí de afetar né, a arrecadação, né, como um todo, aí o governo começa a entrar nessa briga aí Sem também. dúvida, ele vai querer. Doriana, você quer fazer um comentário? Não, eu pretendia falar um pouco do efeito prático, né, do nosso dia a dia da indústria limpa nome. Não Sim, sei como sim. que a gente está de tempo, porque ia demorar mais um pouquinho. A gente tem 1 minuto. Bom, é que eu tinha trazido aqui um efeito prático, eu tinha trazido para mostrar para vocês algumas decisões liminares para ver como que isso se processa na prática, mas vou pular, então, essa Não, parte. isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Então, mas eu vou, então, para o finalmente, que eu trouxe um exemplo prático aqui de uma consulta que a gente fez de uma empresa de Arthur Nogueira, e a gente que faz as consultas, as análises de crédito no dia a dia, está muito acostumado a fazer essa leitura, né? Então, essa primeira consulta foi no birô aí, líder de mercado, vamos assim dizer. Vem o histórico de pagamento todo com muito atraso. Quando chega na parte dos restritivos, a gente se depara com o nosso conhecido nada consta. E a gente consegue já fazer a leitura, então, de que essa empresa está com liminar, né? Mas, dessa mesma empresa, eu fiz a consulta na Semprote e a gente teve um resultado aí de 6 protestos. Consultei outras bases que também são muito usadas aqui no nosso segmento, são Big Datas, e aí aqui só um recorte, tá? Sobre esses protestos, então traz a totalização em valor e interessante a evolução do protesto ao longo dos últimos 12 meses. Essa outra ferramenta também traz a evolução, e aqui num formato visual de gráfico, que é bastante interessante para a gente, porque a gente vê que numa única data diminuiu de 70 e poucos protestos para 0. Aí a gente já consegue fazer uma leitura que essa empresa está com liminar, né? Ou seja, ela não foi negociando, o devedor não foi negociando e limpando. Ele, de um dia para o outro, sumiram. Sumiu tudo. Né? E eu só queria trazer, por fim, que o tempo esgotou, que a gente tem um recurso que a gente tem usado pouco, que é a solicitação da certidão de protesto. Essa certidão a gente consegue solicitar dentro da Semprote mesmo, tem um custo aí de R$19. Nesse caso de Arthur Nogueira, só tem um cartório de protesto na cidade, então bastava uma certidão. No caso, por exemplo, Campinas tem 3 cartórios, São Paulo, capital, 10. Então, dependendo da praça, fica um pouco mais custoso e trabalhoso para a gente solicitar. Mas, nesse caso específico dessa empresa de Arthur Nogueira, quando a gente pediu a certidão de protestos, veio com 82 protestos.
Então, a gente tem essa noção clara de que os protestos, não é que eles somem do cartório, eles só estão sendo ocultados pela indústria pesquisa. limpa nome, da Na pesquisa. pesquisa. E essa certidão de protesto traz informações interessantes para a gente, né? Que é o nome do sacador, o nome do beneficiário, a data, valor, tudo bem detalhado. Para essa empresa aí, essa consulta tinha 25 páginas. E eu queria, assim, até fazer aqui uma sugestão para o pessoal do IEPTB, porque essa certidão a gente pede num dia e ela só sai no dia seguinte. Então, para as nossas análises, que tem que ser ágeis, é um pouco complicado a gente usar essa ferramenta, né? E também nas cidades onde tem mais cartórios de protestos, que pudesse ser uma certidão unificada. E, por fim, eu queria deixar aqui meu recado, tá? Uma orientação para que a gente não opere com empresas, nem cedentes, nem sacados, que tenham liminar, porque fere o primeiro C do crédito, que é o caráter. As empresas que deliberadamente escondem as suas informações não têm credibilidade, não deveriam ter. Gera um risco muito alto de inadimplência nos nossos negócios, uma probabilidade baixa de recuperação desse crédito, e eu vejo que é a melhor forma da gente enfrentar a indústria limpa-nome, porque o objetivo deles é continuar tendo crédito, é continuar inadimplindo. E se a gente, ao contrário, nega o crédito, a gente está atingindo frontalmente aí o âmago dessa indústria limpa-nome. Tive que correr, né, gente? Mas, 30 segundos. A base legal, geralmente, é o artigo 43, parágrafo 2º do CDC, que ele fala: a abertura de cadastro, ficha e registro de dados pessoais de consumo deverá ser comunicado por escrito ao consumidor. Então, essa é a grande base legal. A Doriana lembrou uma questão muito interessante, realmente, que o que suspende é a publicidade nas centrais. Os cartórios continuam positivo, não existe suspensão dentro do cartório. Então, realmente, essa é uma solução. Vou levar essa sugestão. Doriana, pode ter certeza que a gente vai se empenhar nisso daí. Realmente, eu não sabia que era uma necessidade de vocês, mas nós vamos nos empenhar de... Hoje, o registro de imóveis fornece, por que a gente não pode fornecer também? Sim. Então, esse é o Até, questionamento. Alexandre, puxando esse gancho, informar para o nosso mercado e para o mercado, para a economia real como um todo, que essa certidão existe. Sem dúvida Ela nenhuma. existe. Sem Eu dúvida tenho nenhuma. condições de ir ao cartório e pedir uma certidão, E se não físico, né? E olha que interessante, geralmente, como regra geral, hoje existe uma política de ética dentro de todos os cartórios de protesto, que o protesto tem que ser feito no domicílio do sacado. Então, realmente, se a empresa está ali, provavelmente aquele cartório pode fornecer a informação, mas eu vou levar essa questão. Só como última provocação, você falou, nome limpo é um direito fundamental? Sim. O direito fundamental está no artigo 5º da Constituição. E também lá tem o direito de propriedade. Então, se existe uma cedência recíproca entre os princípios e os direitos fundamentais, porque ele não pode ser absoluto, primeiro, a defesa lá é o nome, né? Não tem nome limpo, entendeu? Então, eu não tenho dúvida nenhuma afirmar que não existe isso daí. Eu sinceridade, eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, então, realmente, para mim, não tem cabimento falar. Tá mais a defesa da propriedade, que acho que tem 6 menções no artigo 5º, do que aqui. Concordo. Só para dar uma estatística rápida para vocês aí, de cada 100 pessoas que saem da negativação, 85 voltam depois de um ano. PJ, de cada 100 pessoas que saem da negativação, 65 voltam depois de um ano. Então, a gente tem que prestar atenção, né, para não voltar com o nosso crédito. Então, só para vocês vocês verem. E por que isso aí? Porque o brasileiro tem 3 crenças. Primeiro, que crédito é direito. E crédito não é direito, crédito é concessão. E concessão vem da credibilidade com as informações. Segundo, ele incorpora o crédito como renda. E o PJ na operação. Tá? E o terceiro, ele acha que depois de 5 anos cai o registro, ele não deve mais nada, mas ele deve. Pessoal, nós estamos com o tempo estourado, o tema é absolutamente necessário e interessante. Eu vou agradecer a todos, a Doriana, ao Elias, ao Alexandre, e pedir uma salva de palmas aí. Obrigado. Nós vamos convidá-los para fazer uma foto aqui desse painel, por favor.
Lembrando que hoje nós ainda temos aquele quiz interativo, logo mais, né? E ali nós teremos alguns prêmios sorteados, as pessoas que estão participando do quiz interativo. Camisetas oficiais do Brasil, TV, então logo mais vocês estarão participando aí deste sorteio. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês.